Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Já só faltam 3 dias para a Imaculada Conceição. Estamos no 5º dia da novena de preparação para esta grande solenidade. E hoje, sempre com o olhar em Maria, deitamos a nossa vista sobre o Evangelho da missa de hoje. E vamos ficar apenas na primeira frase. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Estamos a rezar com a palavra de Deus e não sei o que é que tu pensaste ao ouvir esta frase do Evangelho, mas talvez tenha entrado um certo medo e que é bom afastá-lo no início desta oração. O medo de que Deus, nosso Pai, meta uma condição para entrarmos no céu. E a imagem que podemos ter de Deus ao rezar neste momento pode ser de alguém que coloca condições. E como é que eu sei se estou a fazer a vontade de Deus? Tantas vezes não a faço. E talvez temos que olhar bem para as palavras de Jesus. Entra no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai. Estamos a ler o Evangelho de Mateus. Neste mesmo Evangelho de Mateus, Jesus, passado alguns capítulos, contará a parábola da ovelha perdida, que tinha saído das mãos do pastor e que vai atrás dela. E termina Jesus essa parábola dizendo que o pastor encontrou a ovelha desgarrada, a colocou aos ombros, e termina Jesus dizendo: não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que pareça um só destes pequeninos. O sentido do Evangelho não é termos uma condição prévia para sermos aceitos pelo Pai, mas é uma relação que nos é dada. Entramos no céu se nos fazemos pequenos, isto é, se aceitamos a relação que temos com Deus, que somos filhos de Deus, e se vivermos assim, claro. Temos que nos fazer pequenos para entrar no reino dos céus. E o que é que isto significa? Espiritualmente, ser pequeno é fazer-se como uma criança, isto é, receber tudo gratuitamente. Nascer, ser homem, significa ter uma dívida radical, absoluta, e em certo sentido toda a nossa vida se joga no reconhecimento dessa dívida, reconhecendo que só podemos ser nós mesmos quando aceitamos a gratuitidade absoluta. O puro de coração é aquele que sabe permanecer no dom, na gratuitidade. E isto leva-nos a pensar imediatamente em Nossa Senhora, na Imaculada. Ela é a padroeira principal de Portugal. Vamos celebrar não apenas uma solenidade, mas uma solenidade importantíssima para a nossa fé e, sobretudo, para nós portugueses. Imaculada quer dizer pura, sem pecado original. E todos nascemos no pecado original, Maria não. E talvez isto nos faça pensar, é certo que Maria é pura de coração, mas não será tão difícil imitá-la assim? Podemos admirá-la, mas imitá-la se ela é tão diferente de nós? Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é que Maria foi amada por Deus, por isso recebeu dons. Tu e eu somos amados por Deus. Alguns dons Ele deu-nos por pura misericórdia. Outros dá-nos depois de correspondermos ao seu amor. O ter sido imaculada em Maria foi pura misericórdia de Deus, uma vez que ela não teve que fazer nada para receber esse dom, uma vez que nasceu depois, evidentemente. Ser imaculada foi um dom que precedeu o seu nascimento. Também tu e eu podemos ter dons que recebemos por pura misericórdia de Deus. Não temos o dom de sermos imaculados,
nem sequer correspondemos como Maria a esse dom, porque ela teve que corresponder a esse facto de não nascer com o pecado original. Mas tu e eu, mesmo tendo nascido com esse pecado, somos amados, muito amados por Deus. E como ensina o Catecismo da Igreja, os dons que o Espírito nos concede tornam-nos capazes de colaborar com a salvação dos outros. Viemos com estes dons à oração, os dons que tu nos dás, Pai do céu, e vimos à oração para saber o que fazer com os dons que tu nos dás. Dizia Santa Teresinha de Lisieux, não há alegria comparável à que saboreia o verdadeiro pobre de espírito. Os pobres de espírito são os humildes, aqueles que, como tu, agora se perguntam na oração: o que queres que façamos com os teus dons, Senhor? Quando Jesus nos diz, como hoje no Evangelho, só aquele que faz a vontade do meu Pai entrará no reino dos céus, temos que reconhecer que nós não sabemos fazer a vontade de Deus, tal como Ele pode esperar de nós. Então temos que ser simples como Maria nas bodas de Caná e como ela dizer-lhe a nossa preocupação. Maria disse a Jesus com simplicidade: os noivos não têm mais vinho. E tu podes lhe dizer também: Senhor, não sei fazer a tua vontade. Maria ensina-nos a ser pequenos. Podemos imitá-la, porque ela nos ensina a fazer a vontade de Deus, a doar os próprios dons que recebemos, sem com isso perdê-los. Por falar em doar os dons que recebemos, hoje, talvez hoje, é um aniversário, não sabemos exatamente. São José Maria viveu um dom muito grande que foi a experiência da filiação divina e viveu-a e tornou-a consciente na sua alma toda a sua vida. Mas esse dom, ele tem uma experiência desse dom muito grande em outubro de 1931. E em dezembro não sabemos os dias, entre o dia 3 e 5, pode ter sido hoje, dia 4, São José Maria, ao sair da missa da sua ação de graças, escreve de uma rajada o livro Santo Rosário. Esse livro representa de algum modo esse voltar a doar os dons recebidos, porque ao pôr por escrito aquilo que levava na sua alma, São José Maria ensinou milhares de pessoas a fazerem oração. É nesse livro, que é um comentário aos mistérios do terço, onde, por exemplo, contemplando o terceiro mistério gozoso, escreve: estreito o menino entre os meus braços e fico horas e horas a dizer-lhe coisas doces e ardentes, e beijo-o tu, e embalo e canto para ele, e chamo-lhe Rei. Fazer oração e fazer a vontade de Deus não é algo tão difícil como uma condição para alguém que quer entrar numa universidade com muito prestígio ou alcançar um emprego para o qual há muita gente a concorrer. Fazer a vontade de Deus significa, antes de mais nada, tornarmos-nos filhos de Deus. Aceitar o grande dom da existência, do amor de Deus, e devolver a Deus, em primeiro lugar, esse amor, como fez São José Maria, que se imaginava com Jesus nos braços e beijava-o, e a sua oração transformou-se na oração de tantas pessoas pelo mundo fora. Quantas pessoas, ao contemplarem estas palavras, perceberam que ter Deus nos braços é tão simples, é tão amável, porque Jesus se faz pequeno no Natal. E Maria Santíssima quer nos ensinar isso, que para Deus não há impossíveis, que aqueles que esperam no Senhor, que são simples, então esses entram no coração de Deus com ternura e facilidade. Talvez possas viver esta novena neste sentido, de que fazer a vontade de Deus é aceitar, antes de mais nada, o seu amor, o amor de Deus, para que
devolvas esse amor aos outros na família, na universidade, entre os teus amigos, no teu trabalho. Pede a Nossa Senhora esse dom de saberes ser generoso com os dons que Deus te deu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.